Eu Nem tô tem com a café coberta aqui, pronto. mas tô na cadeira do computador. Que, Rafael? Eu tô com a coberta enrolada na cadeira aqui do computador. Tá certo. É isso aí, tá vendo? Lorena nem levantou, né, Lorena? Ninguém acordou na sua casa, né? Levantei sim. Não. Saí do meu quarto pro quarto do meu tio, que não tem ninguém. E minha mãe tá dormindo no meu quarto. Então eu tenho aula sempre aqui no quarto do meu tio. Entendi, tá certo. Então tá bom, gente. Vamos lá. Na última aula a gente trabalhou com interligação de planilhas, certo? Vocês lembram, né? Você assistiu a aula, né, Acho que é assim. Lorena? Ou não? Sim, assisti. Deu para entender mais ou menos ou não? Deu, mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou dar uma revisada, tá? Eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Para vocês não ficarem perdidos. Não muito, né? E de quebra, a gente vai aprender mais uma função, que é a função C, mas de forma alinhada, tá? E formatação condicional. Mas a gente vai aprender depois que a gente fizer essa revisão zona geral, tá? Para que vocês não fiquem perdidos. Mas, aqui estão. Tô brincando. Vamos lá, então. Eu mandei para vocês por e-mail o arquivinho, tá? Do que eu vou trabalhar hoje. Depois, se vocês quiserem abrir, tá? Já tá no e-mail de vocês. Então, já vou abrir aqui para vocês estarem dando uma olhada. Aqui, então, ó. Tem esse arquivinho que eu mandei aqui para vocês. Então, tem funções básicas que a gente já aprendeu. A gente viu porcentagem. A gente viu o básico da função C, tá? Aí a gente viu também a interligando planilhas, que é o que a gente vai fazer aqui também, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão geral para vocês estarem relembrando, né? Então, aqui, ó, só para relembrar as funções básicas, né? São aquelas soma, média, máximo, mínimo, multi. São aquelas que trazem para você um valor total dentro de uma sequência, né, de valores. Então, por exemplo, se eu quero fazer a função soma, eu posso vir aqui no cantinho, ó, nesse cantinho aqui, ó, em funções, e procurar a função soma. Aí ele vai escrever para mim, eu vou pegar o intervalo inteiro, ó. Tá? Porque eu quero somar todo esse intervalo aqui. Lembrando, os dois pontos aqui, ó, significa até. Ou seja, eu tô falando para ele, ó, soma para mim do valor 1 até o valor 3. Se eu estivesse falando para ele somar somente o valor 1 e o valor 3, aí eu colocaria ponto e vírgula. Certo? Então, ponto e vírgula significa e. E os dois pontos significa até. Tá? Só para vocês me lembrarem. A média. Média é fácil também, ó. Então, aqui também temos a média. Ele vai somar os valores e depois vai dividir pela quantidade. Então, ele vai fazer, ao invés de a gente fazer aquele cálculo que a gente fazia, né? Ele já me dá a média já exata. O máximo exibe o maior valor no intervalo, tá? Máximo exibe um maior valor no intervalo. Então, vai pegar a sequência de itens lá, vai ver qual é o maior valor e vai retornar aquele valor para mim. Ele não faz cálculo nenhum, ele só retorna o valor. Essa daqui foi a pergunta do formulário da semana passada, que a maioria de vocês acertou.
para que serve a função mínimo, né? Ela retorna o menor valor no intervalo. Então, é a mesma coisa do máximo, só que o contrário. Então, ela vai pegar vários valores, vai olhar qual que é o menor de todos e vai me retornar qual eu quero. Certo? O multi é multiplicação. Então, eu não vou encontrar ele já direto aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó, em matemática, tá? Aí eu procuro aqui, ó, multi. Ele é uma função de cálculo, matemática. Então, vamos supor que eu queira fazer 100 vezes 35. Então, eu uso ponto e vírgula. Então, 100 vezes o 35. Deu para lembrar? Essa parte aqui, tranquilo, né? Professora, se eu for fazer como chama? Formulazinha ali, ó, soma igual. Eu tenho que escrever em maiúsculo, igual Não. aparece? Pode ser Não, não minúsculo? precisa. Se é maiúsculo ou minúsculo, não tem problema. Só no máximo e mínimo, que aqui no web, ele pede que você faça com um acento, tá? Senão ele não retorna o valor exato, quer ver, ó? Por exemplo, vou ver se ele vai, porque da outra vez não deu certo. Ó. Se eu escrever só máximo assim, ó, e sem o acento, ó, ele dá erro. Tá vendo? Agora, no Excel Office, se você escrever com acento, sem acento, ele vai, ele entende. Agora, aqui no online, não. Aqui, você pode, tanto faz usar maiúsculo quanto minúsculo, dá na mesma. Tá? O que não pode errar é o acento. Ele coloca soma maiúsculo porque é o que já está escrito aqui, ó. Tá vendo? Aí tá em maiúsculo. Aliás, todas as fórmulas que estão aqui estão em maiúsculo. Mas você pode escrever em minúsculo, sim. Tá bom? Qual que é mais rápido? É digitando ou indo ali no canto? Que a professora acha? Eu, assim, particularmente, para eu aprender, eu gosto de digitar. Daí eu prefiro digitar. Porque daí eu vou lembrar, eu tô olhando, então daí eu tô fazendo, então eu prefiro digitar. Depois que eu pego o jeito da coisa, aí o mais rápido é por aqui, ó. Certeza. Bem mais rápido, ó. Você clica no que você quer, já seleciona, já puxa, entendeu? É muito mais rápido por aqui. Tá bom? Vamos pro próximo. Vamos relembrar porcentagem, que é muito importante. E o tio Marcelo cobra de vocês. Ai, ai. Já teve prova. Teve prova? No começo eu lembro que teve uma de porcentagem. Não, mas aquele lá foi fichinha. Aquele lá nem vai se comparar ao que vocês vão sofrer. Opa, o que vocês vão aprender agora. Mas aí o Excel vai fazer sozinho, não vai? Mas acho que vocês vão gostar. Só vai judiar um pouco mais, né? Vamos lá. Então, vamos supor que eu queira fazer eu quero descobrir quanto que é 13% de 950. É muito simples. O que eu tenho que fazer? Multiplicar o valor pela porcentagem. Então, eu venho aqui, ó, igual, clico no valor e multiplico pela porcentagem. Isso é muito fácil, né? Ó, aqui, ó, vou pôr deixa eu aumentar um pouco mais. Vou pôr como fala, uma notinha. Ó, inserir nota, tá vendo? Então, multiplique o valor pela porcentagem. Vai ficar mais fácil para vocês lembrarem depois. O acréscimo, eu já sei qual é o valor que dá, então eu tenho que colocar esse valor junto com o do começo, né? Esse valor dos juros aqui com o começo. Então, como que eu vou fazer numa fórmula rápida? Valor mais valor vezes porcentagem. Olha lá.
Então, ele já vai me somar. Vou pôr em reais aqui para a gente ter uma noção, ficar mais bonitinho. Né? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou o valor e acrescentou o que a gente descobriu de porcentagem. Certo? E aqui eu vou pôr outra notinha aqui, ó. Inserir nota para saber o acréscimo. O valor mais o valor vezes porcentagem. E por último, o desconto, que é o contrário. Igual valor menos valor vezes porcentagem. Olha lá, ele está tirando o 123. Então, eu vou aqui numa nota, ó. Desconto valor menos valor vezes porcentagem. Depois eu vou mandar esse arquivinho aqui para vocês, tá? Para vocês terem... Eu já mandei o em branco, tá? Eu vou mandar esse aqui com as respostas. Aí, dúvidas até aqui? Tá acordada, Lorena? Lorena tá Sim. dormindo. Não, tô aqui hoje. Nossa, tá bom. Sem dúvidas nessa parte. Sem dúvidas, né? Lorena? Sem dúvidas. Ok. Então, vamos para a função C. A função C é aquela que te resulta num teste, num valor lógico. Seja ele verdadeiro ou falso. Ele não vai te resultar um valor exato, tipo 1, 2, 3, 4, não. Vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, só para a gente relembrar, somente serão aprovados alunos que tiverem média acima ou igual a 7. Caso contrário, serão reprovados. A função C, ela tem três etapas. Então, ela vem primeiro o teste lógico, depois o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, primeiro você tem que achar o que é o teste lógico, no caso, o que é o nosso teste lógico aqui? É a média, né? Se ela for acima ou igual a 7, esse é o meu teste lógico. Então, se isso for verdadeiro, ó, se isso for verdadeiro, ele vai me dar, então vamos lá, a média acima ou igual a 7, o meu teste lógico. Se isso for verdadeiro, ele vai ser aprovado. Se não, vai ser reprovado. Ou seja, se isso for falso, o que seria o falso? A média não ser maior ou igual a 7, tá? Então, a gente vai montar a nossa função C. Se vocês tiverem dúvidas na hora de montar a função C, sempre desmembra ela. Eu aprendi dessa forma, sabe? Então, eu lembro assim, que eu fazia dessa forma. Então, tipo, você coloca lá as três etapas. Então, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Primeiro eu descubro qual é o meu teste lógico. No nosso caso, é a média. A média do quê? A média se for maior ou acima de 7. Se isso for verdadeiro, que é a segunda etapa da minha função C, ele vai ser aprovado. Agora, se for falso, ele vai ser reprovado. Então, eu acho mais fácil a gente aprender, assim, eu aprendi dessa forma e de uma maneira que a gente não esquece. Então, acho que fica mais fácil se você conseguir desmembrar antes de colocar aqui na função C. Vamos colocar na função C, ó. Se a média for acima ou igual a 7. Ponto e vírgula. Então, já fiz o meu teste lógico. Se isso for verdadeiro, ele vai estar aprovado. Sempre colocar entre aspas, porque é texto, tá? Não pode esquecer. Tanto faz letra maiúscula ou minúscula, não tem problema. E se for falso, reprovado. A ordem das palavras não tem problema. Não Altera. afeta. Altera. Tem que ser sempre
aprovado antes? Não. É a concordância da sua função aqui, ó. Quer ver, ó? Vou falar uma coisa para vocês. Aqui deu reprovado. Quer ver? Vou mostrar. Aqui nesse caso, o meu teste lógico, olha só que bacana. Se a média for acima ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Se não, reprovado. Como ficaria se eu alterasse essa situação, mas sem mudar a essência, né? Que relaciona com a média. Então, olha só como que ficaria. Ó. Se a gente vai alterar, ó, a média for menor que 7, Ele fica reprovado antes. isso, então ele vai ser reprovado. Ah, entendi. Se não, aprovado. Entendeu? A gente pode alterar sim, com certeza, mas desde que você não perca a essência da função. A essência da função é na média. Então, se a média tem que estar acima do que 7 para ele ser aprovado, tá? Maior ou igual a 7. Então, se eu inverter, se eu colocar, se a média for abaixo de 7, então, logicamente, o valor verdadeiro vai ser o reprovado, entendeu? Você não pode colocar, se a média for menor do que 7, aprovado. Então, você está fazendo o teste lógico errado. Uhum. Captou? Sim. Captou? Lorena? Sim. Ah, tá, joinha. Professora, aqui não delay pra mim. O quê? Tá tudo travando um pouco. Ah, tá. Tem uma função dessa para Tá palavra? travando. Tá travando aqui. Se tem uma função para palavra, como assim? Por exemplo, uma palavra com uma letra específica. Como assim? Tem uma lista de palavra e aí as listas com a palavra com a letra A, que tiver a letra A na palavra, é aprovado, por exemplo, ou verdadeiro. Você pode criar. Você pode Tem criar. como fazer isso? Ó, mas seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu abrir uma nota aqui. Então, vamos lá. Aí, palavra sem a letra A dá falso. Só um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo entender. Então, aqui tem a letra A, vai ser aprovado, digamos assim, né? É. E se for diferente de A, Uma palavra sem o A. Aí dá diferente reprovado. de A, reprovado. Vamos tentar, então. Vamos lá. Então, aqui, ó. Eu vou pôr lá Juliana, não, nome, nota, situação. Então, aqui, por exemplo, a pessoa tirou letra A, então vai ser aprovado. Ela tirou B, vai ser reprovado. É isso, né? Uhum. É fácil, ó. Igual. Se aqui for igual a letra A, vai ser aprovado. Se não, reprovado. Então, aqui deu aprovado, certo? Uhum. Mas Agora, e se eu se vier aqui no lugar mudar? for uma palavra? Oi? E se for uma palavra nesse A? Mesma coisa. Se for uma palavra no lugar desse A, então, por exemplo, se for aprovado, tá vendo? Ele vai dar reprovado. Por quê? Você está falando da letra. Você está indicando que é uma letra, não é uma palavra. Entendeu? Agora, se for B, reprovado. Se for C, reprovado. Só pode ser A. Você está impondo uma condição. Entendeu? Você pode usar qualquer coisa na função C, desde que ela tenha sentido. Entendeu? Você pode fazer até cálculo. Então, por exemplo, assim, se o valor que tiver aqui for acima de R$1.000, aplicar 5% nesse valor. Você também pode fazer com valores. Entendeu? Você pode fazer um monte de coisa com a função C. Só que tem que ter lógica.
Entendeu? E aqui, ó, você sugeriu, se tiver a letra A, se dá aprovado e reprovado. Dá, você não precisa ser nem aprovado nem reprovado. Você pode até colocar assim, passou para a primeira fase, ó. Posso colocar aí, tem a letra A, e no outro ali não tem a letra A. Ou tem a letra A ou não tem a letra A, você pode escrever o que você quiser, desde que tenha sentido. E que aqui o teste lógico atenda o valor verdadeiro e o valor falso. É muito legal isso aqui, né? Ó, passou para a primeira fase. Fácil, né? Ou mais ou menos. Eu achei fácil. O que você achou, Lorena? Dormiu. Não, tá com delay, demora um pouco para chegar lá. Tadinho, fala assim, né? Professora, é porque o Zoom trava muito no celular. Entendi, mas eu não tô travando não, né? A voz trava um pouco só. Mas eu tô aqui. Tá bom. Tá Por certo. isso eu uso no computador, meu celular ia explodir. É Celular velho. complicado, né? Ó, agora a gente vai fazer a revisão do interligando planilhas. Então, abri uma nova aqui embaixo, né? Oh, não era aqui não. Por exemplo, é outra aqui, ó. Nessa aqui. Então, eu vou pegar o resultado das funções básicas, quer ver? Ó? Resultado da... Então, eu vou buscar de lá. Eu vou escrever aqui total. E aqui, ó, eu vou buscar lá o valor dela. Então, como que eu faço? Ó? Coloco o símbolo de igual, escrevo soma e vou aqui nas funções básicas, ó. E aqui, ó, vou somar o valor 1 com o valor 2 com o valor 3, olha lá. Fecho parênteses, dou Enter. Olha lá. 225 no total. Vou fazer o mínimo. Daqui, ó. Igual mínimo. Abro parênteses, vou lá nas funções básicas e pego o intervalo. Tá vendo? Então, você vai buscar na outra tabela o que você quer. Tá? Isso que é interligar planilhas. Vou puxar a porcentagem agora. A soma da porcentagem. Você pode fazer qualquer função puxando, tá? Ó. Vou somar esses 3 itens aqui, ó. Tá? Então, eu estou chamando a outra planilha. Vamos supor que eu mude o valor, né? Vou aqui em porcentagem, ó, deu 2023, ó. Eu vou trocar aqui para o valor de R$50, ó. Lá na minha planilha original, ó. Olha lá. Então, aqui deu 6,50, 56, blá, blá, blá. Olha aqui o resultado, quanto vai dar. 106. Tá? Então, isso é interligar a planilha, ou seja, o que eu mudar lá vai afetar aqui. E o que acontece? Se eu vier aqui e apagar esse valor, apagar o valor, ele vai dar 0 em tudo. Mas, olha lá, deu 0. Se eu vier aqui e deletar esse intervalo, ó, se eu vier aqui, por exemplo, excluir a linha, não tem valor nenhum, vou excluir, não faz nada. Opa, deu erro de referência aqui agora. Entendeu? Ó, não existe. Então, tem que ter muito cuidado quando você for fazer
alguma alteração na planilha que está junto, que está grudada com outra, tá? Porque daí depois você não consegue, se você não lembrar onde que você está mexendo, você pode alterar toda uma estrutura inteira de planilhas, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, funções básicas, porcentagem, função C, simples, interligando planilhas, ok, né? Fácil, né? Eu vou mandar para vocês um exercício. Aliás, eu já mandei, tá? É esse aqui, ó. Ele explica para você, aqui essa primeira parte aqui, ó, é só uma explicação, tá? Sobre como funciona a função C. Que ela é uma função de lógica, tá? O que é uma função de lógica? Uma função que tem resultado verdadeiro ou falso, tá? Ou vai ser um, ou vai ser outro. Não tem meio termo na função C, tá? Então, se for verdadeiro, sai um resultado. Se for falso, sai outro resultado, tá? E aqui, ó, na função C, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios, tá? Super facinho. Vou explicar esse aqui primeiro, tá? Tem um pequeno detalhe. Ó, eu vou explicar a função C, como funciona aqui. Aí tem uns aqui, ó, que é de formatação condicional. Como a gente não aprendeu hoje, a gente vai aprender na semana que vem isso daqui. Aí eu vou deixar para vocês fazerem na semana que vem essa parte. Então, só façam a função C de todas. E a formatação condicional, que é o que está pedindo em algumas aqui, ó, que é o que a gente vai aprender na semana que vem, aí a gente faz na semana que vem, tá? Hoje a gente só vai ver a função C. Então, vai ter vários exercícios aqui, ó. Então, utilize a função C. Se a média for maior ou igual a 7, o resultado vai ser aprovado. Se não, reprovado. Isso aqui já estão cansados de ver isso aqui, né? Então, não tem erro. Aí tem a outra aqui, ó. Se o A2 for menor do que 10, então, se o A2 for menor do que 10, o resultado tem que fazer 10 mais 5. Se não, 10 vezes 5. Como que é isso, professor? Meu Deus do céu, já complicou tudo. Cadê o aprovado e reprovado? Já não tem mais, tá vendo? Tem cálculo. Então, ó, deixa eu aumentar mais um pouco. Então, olha lá. Então, tá pedindo. Sempre lê o que está sendo pedido aqui, tá? Então, se o A2, então, se o que está dentro do A2 for menor do que 10, ó, prestar atenção também quando fala menor ou igual. Nesse caso aqui, ele não está falando de menor igual, tá? Só está falando menor. Menor do que 10, o resultado vai ser 10 mais 5. Ué, professora, você não vai pôr aspas? Não. Por quê? Aqui nesse caso, ele é cálculo, tá? Cálculo de números. Então, como eu estou fazendo um cálculo de números, não posso pôr aspas, senão ele vai entender que é um texto, tá? Ponto e vírgula, senão o resultado vai ser 10 vezes 5, tá? Então, olha lá o resultado, o que vai dar. 50. Ué, professora, mas como que deu 50? Por quê? O resultado, ó, ele se o A2 for menor, vai ser 10 mais 5, ou seja, o resultado vai ser 15. Se for maior do que 10, aí ele vai ser 10 vezes 5, que dá 50. Entendeu? Então, 11 é maior do que 10. Então, ele está fazendo 10 vezes 5. Por que eu não posso pôr aspas aqui, ó? Como eu falei para vocês, não é texto, ó. Se eu colocar aspas aqui, ó, ele vai entender que é um texto e eu quero fazer um cálculo. Não quero fazer texto, ó. Olha só. Ele me resulta como 10 vezes 5. Certo? Não é texto. Aqui, ó, tem outros também, ó, para você estar treinando. Vê se vocês conseguem fazer, tá? Reajuste, tá vendo, ó? Lembrando que para pôr número decimal, tá
bem de acordo com o que a gente já aprendeu nas anteriores, ó. Menor igual, classificação, adolescente, criança. Então tá bem bacaninha para vocês estarem fazendo. Só não façam a formatação condicional, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Tudo bem, pessoas? Tudo bem. Então tá bom. Dúvidas no decorrer da semana, nos chamem, tá? E qualquer coisa, avisem pra gente, tá bom? Tá. Então tá joia. Boa semana para todos, se cuidem. Para você também. Até semana que vem, juízo. Tchau. Tchau.